Boa noite a todos. Este é o segundo encontro que nós dedicamos à interpretação do principal texto da Bíblia sobre a intercessão de Nossa Senhora, as bodas de Caná. Eu disse principal porque não é o único. Nós vamos ver outros, mas indiretamente, e também diretamente, mas ela não sozinha, mas com outras pessoas, seja aqui na terra, seja também no céu. Obviamente que mesmo que o texto do Apocalipse capítulo 12, a mulher vestida de sol, tendo coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés, estava grávida para dar à luz, o grande dragão, etc., é uma alusão explícita à Santa Igreja e à Santíssima Virgem Maria, porque onde está uma, está a outra. O que se fala de uma, se fala de outra, guardadas as devidas proporções. Mas o principal texto é o relato das bodas de Caná. Na aula passada, terminamos falando do versículo 2. Vamos ler então os 2 versículos que comentamos no encontro passado. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Explicamos por que 3 dias depois. Foi uma explicação longa. Explicamos bodas, ou seja, festa de casamento. A expressão bodas na língua portuguesa não está associada, por incrível que pareça, pelo menos no Brasil, à festa do casamento, mas à comemoração de um ano. Aí se fala de bodas de papel, bodas de não sei de quê. O brasileiro é ótimo para colocar nome em cada ano que se comemora o aniversário de casamento. Depois vou perguntar a todos os casados aqui se já vão em boda de madeira, ou em bodas de ouro, ou de diamante, ou de prata, ou de rubi, ou não sei as datas que estão associadas a que número de anos de casamento. Mas, na língua grega, bodas significa festa de núpcias, festa de casamento. Na língua portuguesa é muito difícil, pelo menos que eu saiba, que alguém diga hoje é o dia das bodas de fulano. Não, em português se diz hoje é o dia do casamento de fulano. Agora, a partir do primeiro aniversário, aí já se fala de bodas disso, bodas daquilo, até bodas de prata, 25 anos, bodas de ouro, 50 anos e assim por diante. E explicamos por que Nossa Senhora está no versículo 1 e Jesus e os apóstolos só aparecem no versículo 2. Acho até que foi uma explicação longa. Vamos então ao versículo 3. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Jesus é Deus e não precisa que ninguém lhe diga o que ele deve fazer ou a constatação para que ele tome conhecimento de alguma coisa. Deus não precisa de nada nem de ninguém para saber as coisas, para querer as coisas, para fazer as coisas. Ora, ocorre que aquele que em absoluto não quer, quis querer. Ele quis que Nossa Senhora interviesse. Esse detalhe é importantíssimo para quem é devoto da Mãe de Deus. Tudo que Nossa Senhora sabe, Jesus antes já sabia. Tudo que a gente comunica a Jesus, antes Jesus já sabe. Aliás, vamos ao capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, para recordar esta verdade que Jesus diz com relação ao Pai, mas que, porque Ele é Deus com o Pai, se aplica também a Ele. Todos juntos? Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Ora, o Pai sabe daquilo de que necessitamos e aquilo que vamos pedir antes que peçamos. Eu não vou repetir porque são 9 anos aqui com vocês. Se Deus já sabe o que eu vou pedir antes que eu peça, para que pedir?
A resposta, eu tenho certeza que vocês já têm na ponta da língua, não tem? Se nós pedimos a Deus não para que Ele saiba, Nossa Senhora pede a Jesus não para que Ele saiba. Amém? Amém. Outra, Jesus é Deus e não precisa de ninguém para que Ele saiba das coisas. Só que uma coisa é não precisar, outra coisa é querer precisar. Em absoluto, Deus não precisa. Em relativo, Deus quis precisar. Essa diferença talvez ela não seja clara em muitas denominações cristãs não católicas, mas é a pura verdade. Em absoluto, Deus não precisa de Nossa Senhora. Em relativo, Ele quis precisar. Silenciou aquele que ia fazer o milagre, para que interviesse a sua Santíssima Mãe. Está claro? Está claro? Então, qualquer argumento que se diga para desmerecer, dizer que ela não era necessária, que ela não era importante, que ela não teve participação nenhuma, aí já é mentira mesmo, é mentira descarada. Mas dizer que ela foi absolutamente descartável, não foi porque ela participou, e Jesus permitiu que ela participasse. Portanto, eu não sei, sinceramente, diante das evidências bíblicas, o que dizer mais. Ou seja, ela em absoluto, vejam a diferença em absoluto e em relativo. Em absoluto, Deus não precisa de nada nem de ninguém para fazer as coisas. Em relativo, Ele quis, por bondade dEle, que nós colaborássemos, que nós interviéssemos, que nós intercedêssemos. Pronto, eu acho que eu não tenho mais palavras para mastigar e espremer tanto aqui o porquê de Jesus sozinho não ter resolvido o problema. Ele esperou o aceno da mãe, a deixa da mãe, se vocês quiserem. Eu prefiro a intervenção doce, educada da mãe. Que vejam, as palavras que ela utiliza, se nós olharmos atentamente, são uma constatação, não são nenhum pedido. Mas elas são um pedido na ótica do amor. Imaginemos o marido perdidamente apaixonado pela esposa e vice-versa. Estão tomando o café da manhã, juntos. Ele mais gamado do que ela e ela mais gamada do que ele. Ninguém sabe quem se ama mais. Num determinado momento, um diz para o outro, sorrindo: eita, eu não estou vendo o café aqui na mesa. Ou então, está faltando açúcar. Quem ama já percebe que esse é um jeito amável, educado, de aquele que constatou a falta de dizer para outra pessoa: você poderia me dizer onde está o açúcar, pelo amor de Deus, para que eu vá buscar? Ou talvez ela até interprete diferente: ô amor, desculpe, foi esquecimento meu. Ela se levanta, vai lá dentro e apanha o café. Vejam, eu não estou... faltou o café. Está faltando o café. É um pedido ou não é? Sim e não. Sim, porque alguém vai ter que se levantar para pegar o café, o açúcar. Não, porque é apenas uma constatação. Não creio que a pessoa que ama vai passar o café inteiro sem se levantar para que o coitado tome o café amargo, se ele não está proibido pela nutricionista de tomar café, o açúcar. Pois bem, então, eles já não têm vinho. Isso é um pedido. Isto é uma intercessão. Isto é uma súplica em favor de todos os que estão na festa. Intercessão discreta, que rigorosamente falando, não pretende dar a conhecer a Jesus algo que ele não soubesse. Ele já sabia. Mas é fruto do amor de Jesus, que sabendo,
permite que a Santíssima Virgem se dirija a ele, não para que ele saiba, mas para que ela concorra com a intercessão na realização do milagre. Ficou claro? Ficou claro? Muito bem. Agora vem a frase talvez mais mal interpretada. Eu não creio que dentro da Igreja Católica, o catolicismo, tradicionalmente, não creio nenhum escrito, nenhum pregador, a não ser com um juízo fora do lugar, com um parafuso solto, ou uns 300 parafusos soltos, para dizer que aqui nosso Senhor Jesus Cristo insultou a mãe, debochou da mãe, fez pouco caso da mãe, destratou a mãe, absolutamente. Vamos então ao texto, versículo 4, todos juntos. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. A primeira coisa que temos que explicar é o vocativo mulher. Depois, isso compete a nós. E depois, minha hora ainda não chegou. São 3 partes da intervenção de Nosso Senhor para Nossa Senhora de fundamental importância para a nossa fé. Primeira coisa, mulher. Dizem os desavisados que desconhecem a cultura judaica, que desconhecem também até o apelativo mulher, que aqui Jesus está desmerecendo sua Santíssima Mãe. Não é verdade. E vamos provar com 5 passagens da Bíblia, além dessa, que era essa a maneira educada, fina, costumeira de um judeu se dirigir a uma mulher. Depois, só Jesus 5 vezes se dirigiu a certas mulheres, não chamando-as pelo nome próprio, mas pelo qualificativo honroso de mulher. Depois, vamos ver os apóstolos também chamando determinadas mulheres de mulher. Então vamos ter aqui 10 provas cabais de que este era o costume, era a tradição, era a maneira cultural de os judeus chamarem, os do sexo masculino, chamarem uma pessoa do sexo feminino de mulher. Depois, nós vamos ver, isto compete a nós. Há determinadas interpretações que são tão absurdas que dizem, isso é da sua conta? Ora, pelo amor de Deus, isso compete a nós, segunda pessoa do plural. Se Jesus estivesse debochando de Nossa Senhora, estaria debochando de si. Estaria debochando de si. Isto compete a nós? Essa pergunta já traz uma resposta. A resposta está lá na frente. Compete a Jesus porque ele realizou o milagre. Compete a Nossa Senhora porque ela fez a intercessão. Ou seja, se a resposta à pergunta de Jesus é sim, Jesus não faz uma pergunta para Nossa Senhora, Jesus faz uma pergunta para nós. Se a pergunta fosse uma forma de dizer, eu não tenho nada a ver com isso, ele não realizaria o milagre. Ocorre que ele realizou o milagre. Isso quer dizer que isso competiu a ela, isso competiu a ele. Mas por que ele faz uma pergunta? É muito simples. Um mestre, Jesus é um mestre. Um mestre faz perguntas aos alunos, não para que ele saiba a resposta, mas justamente sabendo da resposta, ele faz a pergunta para provocar o aluno a demonstrar que sabe. E se não sabe, que ele aprenda. Isto compete a nós? Minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é a cruz, a hora do grande milagre. Nenhum sinal será dado a esta geração perversa, a não ser o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é o Filho do Homem sendo elevado da cruz.
O único milagre que Jesus, doravante, iria realizar era o milagre do Calvário. A hora de Jesus é a hora do Calvário, a hora do grande sinal. Só que Jesus vai realizar o primeiro sinal para que antecipadamente creiam naquele que vai demonstrar o grande sinal. E daí a gente vai para o versículo, por favor, versículo 10 ou 11. Jesus, versículo 11, este foi o primeiro milagre de Jesus, realizou-o em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vimos em João capítulo 20, versículo 30, que muitos outros sinais o Senhor Jesus realizou que não estão escritos neste livro, mas esses sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenhais a vida em seu nome. Lembram disso? A finalidade do milagre é essa. O grande milagre é o Calvário, que só vai acontecer na hora de Jesus. Pai, chegou minha hora, ele vai dizer no capítulo 17 de São João. Mas ao dizer a Nossa Senhora, minha hora não chegou, não é a hora de fazer milagres, mas é a hora do grande milagre. A hora do grande milagre não chegou. Mas porque a senhora está me pedindo? Justamente para que os meus discípulos creiam em mim, versículo 11, vou antecipar a minha hora em forma desse milagre da transformação. E gravem, Caná, água e vinho. Caná, começo da vida pública. João capítulo 19, fim da vida pública, no dia da morte de Jesus. O lado traspassado do corpo santíssimo de nosso Senhor sem vida, o que saíram do lado de Jesus? Sangue e água. Vejam, quem estava em Caná? A mãe. Quem estava na cruz? A mãe. Maria em Caná, Maria no Calvário. Caná, água e vinho. Calvário, sangue e água. O sangue e a água que transformaram o mundo, renovaram todas as criaturas, purificaram o pecado, o sangue precioso de Jesus. Assim, é impossível não inserir na hora da transformação, na hora da passagem da água para o vinho. Atenção, água, o que é água numa festa de casamento judeu? Nada. Festa de casamento judeu, lembram vocês o que nós falamos no começo? Eram 7 dias. O povo comendo e bebendo sem parar. No tempo de Jesus, não era diferente. Pelo menos 3 dias de farra. Não farra no sentido brasileiro. Se bem que o sentido brasileiro, você pode até falar de uma farra gostosa, sem exagero, sem excesso. Mas, na cultura judaica, 3 dias de festa sem vinho, isso era impensável. Portanto, água numa festa não alegra o coração. Não é sinal de alegria, de felicidade, mas de tristeza. Porque é inconcebível uma festa de casamento sem vinho. Ao fazer a transição da tristeza para a alegria, aqui nós já temos uma outra conexão muito importante com o Calvário. Água em festa de casamento é tristeza. Vinho em festa de casamento é alegria. Calvário, água e sangue, causa da nossa alegria, porque do lado transpassado de Cristo veio a transformação, veio a mudança, veio a renovação, com o cancelamento dos nossos pecados, o preço do nosso resgate foi pago, a alegria sem fim para a humanidade foi concedida. Então, você já tem muitos elementos de tristeza, alegria, passagem, transição, água, vinho, Caná, água, sangue, Calvário, Nossa Senhora ali do lado e, lógico, a frase, mulher, eis aí o teu filho, vamos tratar daqui a pouco. Dito isso, já vamos entrar nas 5 personagens, as quais Jesus as chamou de mulher. Uma passagem de graça para Maceió a pé, quem disser quem foi a primeira pessoa a quem Jesus chamou de
mulher. Não estamos falando de Nossa Senhora. Mateus capítulo 15, versículo 28. A Sirofenícia, estamos aqui no Líbano, atual Líbano, a região entre Tiro e Sidônia, ali pertinho de Sarepta, lá da viúva, lembram da viúva de Sarepta, o profeta Elias? Muito bem, no Líbano. A Sirofenícia, cuja filha está atormentada por um demônio. Jesus desconversa no primeiro momento, desconversa no segundo momento, ela insiste, e vejam que elogio. Por favor, você que interpreta mal, mulher, que há entre, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou, aqui está a primeira prova de que Jesus, feliz, faz um dos maiores elogios a uma pessoa. Todos juntos, versículo 28. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é tua fé, seja feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Bem, depois dessa, se você ainda, caro irmão, insiste que ao chamar alguém de mulher, você está debochando, um elogio desse é um insulto? Por favor, vá passar uma semana no deserto do Atacama, pelo amor de Deus, passeando sem água, para aprender, para compreender que isso é um dos maiores elogios, um dos maiores encômios que uma pessoa pode dirigir a outra. Ó mulher, grande é a tua fé. Mas tem mais. Vamos à segunda mulher. Esta mulher está em Sicar. Esta mulher é visitada por Jesus meio-dia. É uma samaritana. João capítulo 4, versículo 21. Outro elogio. Jesus que trata com extrema cortesia, educação, fineza e amor, por que não? Jesus vai ao encontro dessa coitada que tinha 5 maridos, teve 5 maridos, e o que ela tem não é mais o seu, não é marido seu. Coitada, estava nas trevas, e com muito amor, Jesus a trata com uma incomparável doçura. João capítulo 4, versículo 21, todos juntos. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Com o devido respeito a quem ainda quer enxergar que Jesus aqui é um bruto mal-educado, não só com a mãe, mas com todas as mulheres, eu acho que isso já é blasfêmia. Tem mais. Agora vamos a uma mulher que é flagrada em adultério. A coitada está arrasada. Foi flagrada. Não se fala nada do adúltero, da pessoa com quem ela estava fazendo sexo. A coitada é arrastada para o meio da rua. Todo mundo já está com pedras para matar a infeliz. Jesus intervém. Bota todo mundo para correr, porque desmascara o pecado de todos, a começar dos mais velhos. João, capítulo 8, versículo 10. Vamos ao texto. Todos juntos? Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E continua. Bom, mais uma prova. Se você diz que Nosso Senhor debochou de Nossa Senhora, você está dizendo que Jesus insultou a samaritana, Jesus fez pouco caso, tratou com falta de educação, com agressão a Sirofenícia e essa coitada. Ou seja, você está insinuando que Jesus cometeu pecados. Isso não merece nenhuma resposta. Tão aviltante é essa insinuação. Ah, pelo amor de Deus. Mas tem mais. No dia da ressurreição, Maria Madalena, com as outras mulheres, todas elas vão ao túmulo.
E ela está chorando. João capítulo 20, versículo 13. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Vamos ver no contexto quem é que está falando. 2 anjos. Então, quem diz que nosso Senhor Jesus Cristo, ao chamar as pessoas de mulher, pessoas do sexo feminino de mulher, destratou-as, essa pessoa está ensinando que até os anjos debocham das mulheres. Isso, Jesus e os anjos. Agora vamos aos apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 8. O episódio de Ananias e de Safira. Vocês já sabem, eles estavam roubando, usurpando, desviando aquilo que devia ser entregue à igreja. O seu esposo morre, ela vai morrer também, logo em seguida. Mas São Pedro, educadamente, diz no versículo 8, Pedro perguntou-lhe: dize-me, mulher, foi por tanto que vendeste o vosso campo? Respondeu ela: sim, por esse preço. Bem, o resto não interessa. São Pedro se dirigiu à mulher, não chamando-a pelo nome de Safira, era o nome dela, mas de mulher. E isso em nada desmerece o apóstolo Pedro, que supostamente seria mal educado, nem denigre a mulher, que não se sentiu ofendida. Tem mais, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 16, mais uma vez, outro apóstolo se dirige a uma mulher em abstrato, porque aqui ele está se dirigindo a todas as mulheres casadas, as solteiras, enfim, e ele faz uma elucubração, fazendo uma pergunta a uma personagem hipotética do sexo feminino. Aliás, como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes tu, ó marido, se salvarás a tua mulher? De novo, mulher como vocativo, como um apelativo educado, doce, fino, polido. Portanto, chamar alguém do sexo feminino de mulher era costume, não costume depreciativo, não costume ofensivo, mas educado, mais doce. Jesus utilizou-se desse apelativo várias vezes. São Pedro, São Paulo e os anjos. Quer mais o quê? Ficou claro aqui a questão de mulher? Só que eu deixei por último uma razão teológica. A razão teológica é esta: Jesus é o novo Adão. Maria é a nova Eva. Adão é o primeiro homem. Maria é a segunda mulher. Por Adão entrou o pecado. Por Jesus entrou a graça. Por Eva entrou o pecado e com ele a morte. Por Maria entrou a graça e entrou a vida. A graça é Cristo, a vida é Cristo. E mais, mulher é aquela figura. Lembram de Gênesis capítulo 3, versículo 15? E o paralelo que nós fizemos aqui com Apocalipse 12? Quais são as duas personagens que aparecem em Gênesis capítulo 3, versículo 15? Uma inimiga da outra. Deus coloca a inimizade entre ambas, e as duas inimigas vão aparecer no capítulo 12 do Apocalipse de São João. Uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés, grávida. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Mulher no Gênesis, mulher no Apocalipse, mulher que há entre nós. Perceberam o entre nós? Isto compete a nós. Entre Jesus e Nossa Senhora, o que é que existe em comum? Tudo.
Entre Nossa Senhora e a serpente, o que é que existe? Inimizade. Isso compete a nós, os aliados. Maria Santíssima e o seu Santíssimo Filho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, inimizade absoluta, não há nada entre eles. E se Nossa Senhora tem tudo a ver com Jesus, e ela é inimiga da serpente, Jesus é o inimigo da serpente, porque ela tem tudo com Jesus, e Jesus não tem nada com o inimigo, e o inimigo não tem nada nem com Jesus, nem com a mulher, a sua mãe. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ela esmagará a tua cabeça. Como é que a mulher vai esmagar a cabeça? Gerando aquele por cujo sangue o império da serpente vai ser destruído. É, portanto, necessária, é, portanto, fundamental, é absolutamente metafísica até a relação entre Nossa Senhora e o seu Santíssimo Filho Jesus. A relação que supõe, nas entrelinhas, um inimigo cruel, autor da carência, autor da falta significada na água, e a abundância, a transformação, a alegria, o gozo, o júbilo que a água vai experimentar, vai ser transformada em vinho. Bem, agora, outro texto, esse ainda é uma pequena digressão, porque já que estamos de distrato, tratando de distrato significa, distratar significa fazer pouco caso, é obrigatório agora que nós nos dirijamos a Marcos capítulo 3, de 31 a 35, porque aqui também o insulto não só a Nossa Senhora, mas também a Jesus, fruto de uma deturpação, de uma interpretação deturpada, absurda desse texto. Tua mãe e teus irmãos estão aí e te procuram. A resposta de Jesus, para alguns intérpretes, é debochada. Coloca Nossa Senhora lá embaixo. Chegam alguns até, baseados não sei em que, a dizer que Jesus nunca conversou com ela. Isso foi uma forma de dizer, não quero conversa com essa mulher. Um crime dessa natureza parece crime de guerra. Marcos capítulo 3, de 31 a 35. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu creio que nesses anos aqui com vocês já comentei inúmeras vezes nas homilias a reta interpretação, o verdadeiro sentido das palavras de Jesus aqui. Mas agora eu vou ler as palavras do grande doutor e bispo da Igreja, Santo Agostinho, na sua obra sobre a Santa Virgindade, capítulo 3, aqui está a explicação de Santo Agostinho para esse texto. O relato está aí no telão e diante de vocês com a Bíblia. Palavras de Santo Agostinho. É um texto pequeno. Está escrito no Evangelho que ao anunciarem a Cristo que sua mãe e seus irmãos, isto é, seus parentes consanguíneos, isto é, seus parentes consanguíneos, já no tempo de Santo Agostinho, o sentido da palavra irmãos de Jesus tem o sentido de parentes consanguíneos. Seus parentes consanguíneos esperavam-no fora por não terem conseguido aproximar-se dele devido à multidão. Respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: aqui estão a minha mãe
e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Agora vem a explicação. O que nos ensina o Senhor com isto? A não ser que devemos antepor o parentesco espiritual ao parentesco carnal. E ainda, que não sejam considerados felizes os que se encontram unidos pelo vínculo de sangue a pessoas justas e santas, mas sim os que seguem a doutrina e os exemplos dele. Assim, Maria tornou-se mais feliz recebendo a fé do Cristo do que concebendo a carne de Cristo. Pois a quem lhe dizia: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram, ele respondeu: felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. De fato, a seus irmãos, isto é, aos familiares do mesmo sangue que não acreditaram nele, do que lhes aproveitou esse parentesco? Tampouco de nada houvera aproveitado o liame materno de Maria, se ela não tivesse sido mais feliz por ter trazido Cristo em seu coração do que em sua carne. Belíssima explicação. Então, quando alguém diz, teus irmãos e tua mãe estão ali, certamente eles estão se referindo ao liame carnal. Só que Jesus, sem debochar disso, sem ignorar isso, passa do aspecto carnal, familiar, para um outro âmbito muito mais importante. Ou seja, a relação dos familiares carnais de Jesus pela pertença ao povo judaico são sinais, são laços absolutamente irrelevantes em comparação com os laços espirituais, ou seja, quem faz a vontade do Pai. Aliás, vocês sabem que em certa ocasião, os familiares de Jesus chamaram-no de louco. Ele enlouqueceu. Está louco. Dentro da própria família carnal de Jesus, havia quem o chamasse de doido. Portanto, Jesus aqui escuta alguém falar a respeito de familiares dele do ponto de vista consanguíneo. Jesus passa para um outro nível. Meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ponto e vírgula. E dentre esses que fazem a vontade do Pai que está no céu, quem foi a primeira que fez a vontade do Pai que está nos céus? Aquela que disse: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Ele olhou para a humildade de sua serva, aquela a quem o anjo chamou de cheia de graça. Portanto, ao dizer meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus, ele está, antes de tudo, elogiando Nossa Senhora, que foi a primeira a fazer a vontade do Pai que está nos céus. Aliás, pertença consanguínea a Nosso Senhor, a família de Nosso Senhor Jesus Cristo, é um laço que, na verdade, não significa muita coisa, porque o apóstolo Paulo chegou a demonstrar, aliás, vocês vão ver agora um dos textos mais impactantes da Bíblia, a única pessoa na Bíblia que desejou ir para o inferno, São Paulo. Tanto amor ele tinha pelo povo judeu. Ô Dom José, e desejar ir para o inferno não é pecado? Depende do motivo. Desejar que os outros vão para o inferno é pecado. Mas desejar que você vá para o inferno não é pecado, dependendo do motivo. Desejar ir para o inferno não é pecado quando você ama certas pessoas. Vamos ao texto e depois eu vou provar aqui, olhando para algumas mães, e elas vão com a mão na Bíblia dizer: não, nesse caso eu desejo ir para o inferno.
Está tudo assim, nas nuvens. Vocês estão chocadas, não estão? Sim. Estão chocadas? Sim. Não se preocupe, é muito simples. Romanos capítulo 9. Todas as mães vão fazer o mesmo daqui a pouco. Romanos capítulo 9. E se não fizerem, eu é que vou ficar chocado, impactado aqui e vou começar a rezar por essa mãe. Atenção, o texto chocante, chocante mesmo. São Paulo, a única pessoa na Bíblia que desejou ir para o inferno. Para compreendermos, o que interessa está no versículo 3, mas vamos ler os versículos de 1 a 3, Romanos 9, de 1 a 3, bem devagar. Porque a frase eu considero muito bonita, e essa é uma prova de amor. Quem ama verdadeiramente alguém que está aqui nesta vida, só quem ama é capaz de dizer isso. Todos juntos. Digo a verdade em Jesus Cristo, não minto. A minha consciência me dá testemunho pelo Espírito Santo. Sinto grande pesar, incessante amargura no coração. Parem aí. Leiam agora em silêncio, esse versículo 2. Sobretudo a mãe cujo filho está vivendo em pecado, a esposa cujo marido está afastado de Deus, está nas trevas e corre o risco de ser condenado. Pense em qualquer pessoa que você ama muito, mas muito mesmo. Só esse versículo 2. Só esse versículo 2. Agora o versículo 3. Todos juntos. Porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Vejam que dor, vejam que sofrimento. Eu duvido que um judeu diga que São Paulo não amava o seu povo, porque só o amor é capaz de levar uma pessoa a desejar ir para o inferno, contanto que a pessoa amada fosse para o céu. Bem, voltemos então aqui a João capítulo 2, João capítulo 2. Mulher, isso compete a nós, o compete a nós já está explicado, e a minha hora ainda não chegou. Vamos ver qual é a hora de Jesus, no mesmo Evangelho segundo João, capítulo 17, João, capítulo 17, é a véspera da morte do Nosso Senhor, é a quinta-feira santa, ele vai ser preso daqui a pouco. Jesus está no cenáculo, faz a oração sacerdotal, é no contexto da instituição da Eucaristia, o lava-pés, etc. E ele faz essa oração. Ele vai entrar em agonia daqui a pouco no Jardim das Oliveiras. Ele aqui ainda está no cenáculo. Todos juntos, só o versículo 1. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, etc, etc. É a longa oração sacerdotal, vocês leem depois. O que interessa aqui é, chegou a hora. A hora de Jesus é a cruz. A hora suprema, a hora definitiva, a hora principal da sua vida pública. Então, volte para João capítulo 2. João capítulo 2. Minha hora ainda não chegou. Bem, Nosso Senhor faz uma constatação, não é um fora, eu repito. Jesus está dizendo que a hora dele não chegou. A hora de morrer, não a hora de fazer milagres. Jesus aqui está educando, não só Nossa Senhora, que aprendeu com Nosso Senhor, sem dúvida alguma, e a todos nós, os leitores desse belíssimo Evangelho,
A hora de Jesus não é agora. Mas o que vai acontecer agora, nesta hora, é uma antecipação remota daquilo que vai acontecer no Calvário. Avancemos agora o versículo 5. Todos juntos, João capítulo 2. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Bem, entre o pedido de Nossa Senhora e a resposta de Nosso Senhor, nós temos não um vácuo. Quantos segundos Nosso Senhor precisou para dizer à mãe: mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Minha opinião, foi instantâneo. Da mesma forma que foi instantânea a posição de Nossa Senhora depois que Nosso Senhor falou. Ora, se é instantâneo aquilo que uma pessoa responde diante daquilo que a pessoa pede, o que é instantaneidade? Na hora. Pediu, a resposta veio na hora. E por favor, aqui já temos uma coisa muito bonita. Na intercessão que nós cultuamos a Santíssima Virgem Maria. Peça. E Nossa Senhora se dirige a Jesus na hora. Imediatamente. Não existe nada de burocracia ou de ficar colocando os papéis que chegaram aqui, de pedidos. Eita, é tanta gente me pedindo lá do céu, que eu vou ver se tem um tempinho para falar com o Nosso Senhor sobre esses casos. Errado. É agora. É imediatamente. Dirija-se a ela, que na mesma hora ela apresenta o pedido a Jesus. Eles não têm mais vinho. E um tão bonito também. Isso compete a nós? Foi instantâneo? Como instantânea foi a frase de Nossa Senhora? Fazei o que ele vos disser. Agora, o fazei o que ele vos disser precisa de uma abordagem mais aprofundada. E já estamos com 57 minutos do nosso encontro. Porque, atenção, não é uma mera repetição a Nossa Senhora que faz com que obtenhamos as graças de Jesus por meio dela. Porque o primeiro milagre que Jesus realizou por intercessão dela é paradigmático. A frase que ela disse há de ser observada na nossa vida. O marido que reza o terço todos os dias, pedindo paz, abundância e tal para a família, mas não faz o que Jesus diz, sendo fiel à esposa, ele trai a esposa. Como é que você quer alcançar uma graça de Jesus por meio de Nossa Senhora, se você não atende àquilo que ela diz no versículo 5? Fazei o que ele vos disser. Por favor, não encarem a intercessão a Nossa Senhora como algo mágico, automático, bateu, levou, pronunciou, recitou o terço, já alcançou a graça. Alto lá! Escute primeiro Nossa Senhora dizer isto. Vocês se dirigiram a mim pedindo para eu transformar a água em vinho? Eu vou a Jesus. Agora eu olho para vocês e digo, eu peço a contrapartida. Façam o que o meu filho diz. Você está vivendo no pecado, está desobedecendo a Deus e quer alcançar as graças de Nossa Senhora? Preste atenção naquilo que ela diz. Ela não... O milagre não aconteceu sem que Nossa Senhora falasse alguma coisa. Ela falou, façam o que o meu filho disser. Isso não se dirige apenas aos empregados que estão ali, ao ato de colocar água dentro das talhas. Isso vamos tratar no encontro que vem. Fazei o que ele vos disser. A devoção a Nossa Senhora que não vem acompanhada de um esforço por viver na santidade, na vida da graça, rompendo com o pecado, que é isso que Jesus quer, que é isso que Jesus diz. Fazei o que ele vos disser. Aliás, essa frase foi quase idêntica à frase de quem? Quando Jesus estava, o Pai falou em duas ocasiões.
Uma no batismo de Jesus nas águas do Jordão e outra na transfiguração. Transfiguração que, aliás, eu não vou tratar nada aqui porque é o tema da homilia de 10 segundos amanhã, senão perde a graça. Então, Mateus capítulo 17, vamos a Mateus 17, versículo 5, eu não vou comentar isso aqui agora, só amanhã. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu, e daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição, ouvi-o. O ouvi-o aqui é o mesmo fazei o que ele vos disser. Quer ser atendido por Jesus quando você pede algo a Ele? Ouça-o. Como é que eu vou ouvir Jesus? Mesma coisa Nossa Senhora diz. Vocês estão se dirigindo a mim porque querem milagres, não é? Porque eu sou a mãe dele, porque eu tenho muitos poderes, eu tenho muito prestígio, o meu filho me atende. Agora tem só uma contrapartidazinha. Para que a sua devoção a mim seja uma devoção que obtém tudo, que alcança tudo. Faça o que o meu filho disser. Portanto, convertei-vos e crede no Evangelho, vida da graça, renuncie ao pecado, se aproxime de Deus, seja de Deus, clame a Deus, ore a Deus, pratique os mandamentos. É isso que o meu filho diz, fazei o que ele vos disser. Mas, atenção, os próximos versículos nós vamos tratar no encontro seguinte. Ainda vamos falar alguma coisa de fazei o que ele vos disser. Boa noite, uma semana abençoada a todos.